against Mariusz Pudzianowski. This guy has won more titles than anybody, and that definitely does make him one of the best ever. He's certainly got the motivation. It's going to be close again. Watch the clock. Just over 40 seconds. Dips under 41. My goodness. It's close again. Mariusz Pudzianowski. But the current leader in the giant farmer's walk, Mariusz Pudzianowski of Poland. Trabalho braçal diário carregando pedras brutas, um jejum de 40 dias no isolamento hostil do deserto e uma resistência ao martírio que desafia os limites da própria medicina. A história documenta um líder cujo físico e a resiliência psicológica supera qualquer padrão conhecido, mas que o imaginário popular acabou reduzindo a uma figura puramente pacífica e frágil. O que a arqueologia e a análise biológica revelam sobre a rotina oculta desse homem reconstrói um padrão da força avassaladora, provando que a sociedade contemporânea inverteu completamente o verdadeiro significado de poder e autoridade. Como esse vigor extremo respondeu aos testes de sobrevivência e tortura mais brutais do mundo antigo? E de que forma esse equilíbrio perfeito entre a firmeza implacável e a coragem de expressar emoções profundas pode resgatar o homem moderno de sua atual crise de identidade? Antes de entender o impacto real dessa força histórica, precisamos analisar o ecossistema digital de hoje e ver onde o conceito moderno de homem alfa foi completamente destruído. Mas antes, curta esse vídeo, inscreva nesse canal e compartilhe para mais pessoas, porque não estamos buscando apenas like, estamos em busca de pessoas. Quando pensamos em referências modernas de masculinidade, nomes como Gabriel Breia, Fê Alves ou Pinho frequentemente surgem no topo do ecossistema digital. Esses influenciadores construíram impérios digitais baseados no estereótipo do homem alfa, vendendo rotinas implacáveis e desenvolvimento pessoal. No entanto, sob uma perspectiva histórica e documental, todas essas figuras contemporâneas se tornaram pequenas quando comparadas ao verdadeiro pioneiro do conceito de liderança e resiliência, Jesus Cristo. E me perguntarem qual é o seu nome, o que direi? Eu sou Reverência, o Filho do Homem, sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Agora sabemos que tens um demônio. És porventura maior que nosso pai Abraão? Não tens ainda 50 anos e vistes Abraão? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Será a minha lembrança, de geração em geração. O imaginário popular ocidental muitas das vezes comete o equívoco de reduzir Jesus a uma figura puramente pacífica, frágil, incapaz de representar qualquer tipo de ameaça física ou autoridade. Essa visão mística e artística distorce a brutal realidade da Judéia no século I, onde a sobrevivência exigia um vigor humano sem precedentes. A primeira evidência de que tudo o que a sociedade moderna entende sobre força pode estar invertido reside no conceito bíblico e histórico do equilíbrio perfeito entre o leão e o cordeiro. Este é o retrato de um homem que compreendia exatamente o limite entre a diplomacia e a firmeza absoluta. A faceta frequentemente ignorada desse perfil manifestou-se de uma forma explosiva em Jerusalém, ao se deparar com um cenário de líderes religiosos corruptos que transformaram o templo sagrado em um mercado de exploração financeira. Longe de demonstrar passividade, Jesus agiu com premeditação e vigor físico implacável. Ele confeccionou um chicote de cordas e sozinho expulsou os comerciantes e virou as mesas dos cambistas, limpando o local pela força. Para compreender de onde vinha a sustentação biológica para esse tipo de imposição física, a arqueologia e a análise linguística fornecem o contexto necessário. Antes de iniciar seu período público, Jesus passou a maior parte da sua vida trabalhando na Galileia, sob a designação técnica de tecton. Longe de ser um marceneiro de oficina leve focado em pequenos adornos de madeira,
A realidade deste ofício na antiguidade exigia o corte, o carregamento e o manejo bruto de pedras pesadas e madeiras maciças sem auxílio de qualquer maquinário moderno. Essa rotina braçal diária moldou uma estrutura muscular e uma resistência óssea formidáveis muito antes de qualquer aprovação pública. Diante disso, como esse vigor físico acumulado respondeu quando submetida a testes mais extremos de sobrevivência da história? A transição da vida laboral para o cumprimento de seu propósito exigia uma capacidade de resiliência biológica que desafia os limites da medicina. O primeiro grande teste documentado ocorreu no deserto da Judéia, um ambiente geográfico caracterizado por calor extremo, escassez absoluta de recursos e a presença constante de predadores. Jesus suportou um jejum completo ao longo de 40 dias seguidos nesse isolamento hostil. Enquanto o homem contemporâneo encara o ato de se exercitar por alguns minutos sobre o conforto de fones de ouvido como uma situação de extrema dor, a resistência manifestada no deserto demonstrou um controle mental absoluto sobre a falência da própria carne. Essa impressionante robustez física de Jesus foi levada ao limite durante o processo do martírio romano, projetado especificamente para quebrar o espírito e o corpo através do sofrimento planejado. O flagelo executado pelos romanos utilizava chicotes guarnecidos com pedaços de metal e ossos afiados, provocando traumas anatômicos profundos nos músculos e na pele. Mesmo após perder uma quantidade crítica de sangue e entrar em um estado de choque traumático, Jesus demonstrou uma força hercúlea ao carregar o patímbulo, a pesada trave de madeira da cruz, em direção ao Gólgota. A sobrevivência prolongada, pendurado na cruz, sustentando o próprio peso corporal para conseguir respirar sob severa desidratação, atesta uma integridade cardiovascular e um vigor biológico incomparáveis antes do colapso final. Toda a resistência física era brindada por uma determinação extraordinária, caracterizada pelo desapego absoluto ao conforto e pela recusa em recuar. Jesus tinha plena consciência da tortura e do desfecho letal que o aguardava na província da Judéia, mas optou por não hesitar. O texto bíblico documenta essa postura de forma direta. E aconteceu que, tendo chegado o tempo para sua ascensão, ele fixou sua face para ir a Jerusalém. Esse direcionamento inabalável significa que desviar o olhar, ainda que por um segundo, comprometeria toda a sua missão histórica. Jesus se recusou a pautar sua jornada por gratificações imediatas ou alimentos mundanos, declarando que seu verdadeiro sustento consistia em concluir a obra daquele que o enviou. Mas seria uma força derivada de uma postura fria, apática e blindada contra as fraquezas da psicologia humana? Diferente do mito do homem puramente frio e calculista vendido por vertentes modernas, a verdadeira força manifestada por Jesus incluiu a coragem de vivenciar e expressar as emoções humanas mais profundas. Ele herdou a totalidade dos sentimentos do plano terreno, experimentando compaixão, agonia e profunda tristeza. O registro documental expõe essa vulnerabilidade de maneira clara durante o luto pela perda de um amigo próximo em Betânia. Quando Maria se lançou aos pés chorando, Jesus comoveu-se intimamente e chorou abertamente diante dos seus discípulos e da comunidade local. Essa demonstração pública de dor nunca foi interpretada como um sinal de fraqueza, pois a verdadeira masculinidade não reside em reprimir os sentimentos, mas em possuir a grandeza de compreendê-los como parte indissociável do ser humano. O ápice dessa pressão psicológica e emocional sofrida por Jesus ocorreu no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, nas vésperas da sua prisão. O pavor e a aflição diante do sacrifício iminente foram tão severos que provocaram um fenômeno físico extremo, o suor de sangue. Mesmo submetida a essa agonia aguda, a força de seu propósito esmagou o instinto de preservação biológica ao proferir a declaração de submissão à vontade divina. Ó Pai, tudo te é possível. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade.
Essa postura contrasta diretamente com a crise de identidade enfrentada pelos homens da sociedade contemporânea. Olha, eu sei que vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, mas tudo bem, não tem problema. O que interessa é... Isso tudo é legal? Mas é claro que não é legal. Não existe nobreza na pobreza. Eu já fui um homem rico e eu já fui um homem pobre e eu escolho a riqueza toda santa vez. Atualmente, busca-se validar o próprio valor por meio de acúmulo de riquezas materiais, ostentação por dispositivos tecnológicos, a busca desenfreada por status sociais motivada puramente pelo ego. Jesus trilhou o caminho inverso, adotando uma vida caracterizada pelo forte desapego material e pela simplicidade extrema, demonstrando que a verdadeira felicidade reside na presença espiritual e na retidão, e não em posses que se perdem com o tempo. Para a geração atual, o exemplo histórico de Jesus serve como uma convocação para abandonar a passividade e o comportamento infantilizado. Sob a ótica da preparação integral, o treinamento do corpo não deve visar apenas a estética vazia, pois ter músculos desenvolvidos combinados com uma mente fraca e covarde não possui utilidade prática diante das crises reais da vida. Jesus viveu e enfrentou as mesmíssimas tentações e limitações de um ser humano comum e provou que é possível vencer as pressões do mundo através da disciplina. Aqueles que se encontram isolados ou debilitados pelas circunstâncias devem compreender que expor fraqueza ou solicitar auxílio não constitui demérito. O desenvolvimento da determinação inabalável exige que o homem moderno pare de priorizar o conforto imediato em detrimento do seu propósito, buscando na herança de Cristo a força necessária para alinhar suas ações e assumir as responsabilidades sobre o seu próprio futuro. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você se sente vazio, perdido e sozinho, Jesus é o caminho, a única solução e a única saída. E para você que me acompanhou até aqui, até o próximo vídeo.